Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 13 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é A Igreja, as portas do inferno não a vencerão. O nosso texto bíblico encontra-se em Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o 18, a Bíblia relata a confissão de Pedro. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos quem os homens dizem que o Filho do Homem é. Ou seja, Jesus estava perguntando aos discípulos: o que o povo diz que eu sou? Então os discípulos responderam: uns falam que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és tu, muito feliz és tu, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus esclarece que a revelação não foi fruto da percepção humana equivocada, mas pela ação de Deus, mediante o Espírito Santo no coração de Pedro. Após a confissão de Pedro de que Jesus é o Filho de Deus, do Deus vivo, conforme Mateus capítulo 16, versículo 16, Cristo afirma que a igreja seria edificada sobre ele mesmo, a rocha eterna, conforme Mateus capítulo 16, versículo 18. Então Jesus Cristo é a rocha na qual a igreja está fundamentada. Em Atos capítulo 4, versículo 11 diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, pedra angular ou pedra de esquina era o nome dado à pedra fundamental das antigas construções. Era a primeira pedra a ser assentada na esquina de uma construção, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular ou pedra de esquina, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. No Salmo 118, versículo 21, encontramos que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Nesse versículo, construtores refere-se à nação judaica, os quais rejeitaram o mais importante elemento da construção no templo espiritual, que é Jesus Cristo, o Messias. Então, após Pedro afirmar a Jesus Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, encontramos em Mateus capítulo 16, versículo 18, que Jesus revela a Pedro o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, alguns de forma proposital, aqueles que usam partes isoladas dos textos bíblicos para a interpretação particular, outros por falta de conhecimento, utilizam esse texto para afirmar que a igreja foi edificada sobre Pedro. Então, afirmar isto é uma heresia, pois não é o que a Bíblia diz. Nessa passagem, Jesus usa um jogo de palavras da seguinte forma: tu és Pedro, Petros, no grego, que significa uma pequena pedra, e sobre esta pedra, Petra, no grego, que significa rocha, uma grande pedra de fundação, isto é, ele mesmo. Então Jesus Cristo, sobre ele mesmo, sobre Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Em Atos capítulo 4, versículo 11, Pedro afirma que ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então nós vemos na história da igreja que ela sempre sofreu ataques tanto de dentro quanto de fora. Então, se a igreja fosse edificada sobre uma pequena rocha, Petros, Pedro,
já teria deixado de existir há muito tempo. Então, graças a Deus, a igreja foi edificada sobre a Petra, a rocha inabalável, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde muito cedo, a igreja enfrentou perseguições, primeiro promovidas pelos judeus e depois comandadas pelos imperadores romanos. Ela também sofreu ataques de dentro, tendo de conviver com heresias e controvérsias doutrinárias. No século IV, o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial. Essa mudança, no entanto, embora a fortalecesse política e materialmente, representou o início de sua decadência espiritual, onde as conversões genuínas, fruto de arrependimento, deram lugar a adesões motivadas por outros interesses, e a submissão incondicional ao Espírito Santo foi substituída pela confiança no apoio político e no dinheiro. Muito tempo se passou até que, no início do século XVI, Martinho Lutero denunciou abertamente os pecados e os erros doutrinários da Igreja Romana e deu início ao movimento denominado Reforma Protestante. A partir daí, os movimentos reformistas foram se multiplicando e várias igrejas, hoje chamadas evangélicas, foram sendo fundadas e espalhadas pelo mundo. Apesar de ainda haver perseguição, heresias e discussões doutrinárias, e a despeito de muitos grupos evangélicos laborarem em erro, vemos cumprida uma promessa que o fundador da igreja, Jesus Cristo, fez há muito tempo. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Então a igreja de Cristo é indestrutível. Ela vive sobre a proteção de Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada, ninguém pode destruir a igreja de Cristo. As falsas doutrinas, as perseguições, as tradições humanas, o legalismo farisaico cristão, o moralismo, as injustiças, os movimentos pós-modernos que militam por causas antibíblicas, os falsos pastores, falsos mestres e pregadores, o diabo e seus demônios. Nenhum deles foi e nem será capaz de deter a igreja ao longo dos séculos. Então, ela marcha triunfante, determinada e vitoriosa naquele que a instituiu. Tem um lindo hino de louvor a Deus, cujo título é A Igreja Segue Caminhando. Então esse hino diz que nas lutas e nas provas a igreja segue caminhando, que Jesus disse para os servos orarem e vigiarem, e que ele em breve vem buscar a sua igreja querida. Nas lutas e nas provas a igreja segue caminhando. Então a igreja é composta por quem já nasceu de novo. Então a igreja, do grego eclésia, chamados para fora, corpo místico de Cristo, instituída no dia de Pentecostes, é composta por homens e mulheres regenerados de todas as raças, línguas, que corresponderam positivamente à pregação do Evangelho e confessam e servem a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Então a verdadeira igreja reflete as mesmas atitudes de Cristo. Em 1 João capítulo 2, versículo 5, encontramos que se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, a verdadeira igreja vive em unidade. Em João capítulo 17, versículo 21, na oração sacerdotal de Jesus, ele orando por seus discípulos, ele orou pelos seus discípulos, orou por mim, orou por ti. Então Jesus diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a verdadeira igreja também ela vive em amor. Então em João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse:
Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A verdadeira igreja, ela vive em santidade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus nos diz: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, santo significa, né, nessa passagem aqui, significa ter uma vida separada do mundo e consagrada a Deus. Então, a verdadeira igreja vive para a glória de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, encontramos: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, em todas as ações e planos da vida, quaisquer que sejam seus planos, né, desejos e ações, tudo seja feito para a glória de Deus. Se em assuntos tão pequenos como comer e beber devemos procurar honrar a Deus, certamente devemos em todas as outras coisas. A missão da igreja na terra é evangelizar o mundo. Em Mateus capítulo 18, versículo 18, do 18 até o 20, encontramos o que Jesus disse aos seus discípulos, né? Ele disse assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava por parábolas, histórias sobre os acontecimentos do dia a dia. A parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e relata, né, de que forma a mensagem de salvação será recebida no mundo. Um dos seus propósitos é prevenir os discípulos, né, com relação ao triste fato de a pregação da palavra de Deus não produzir colheita de 100% em todos os ouvintes. Além disso, a parábola do semeador pode ser interpretada como a parábola do coração, pois mostra como é o interior de cada pessoa. Então, os elementos que constituem a parábola são o semeador, a semente e o solo. O semeador ou os semeadores são as pessoas que fielmente proclamam a mensagem do Evangelho. A semente é a palavra de Deus e o solo é algo importante para qualquer planta. Então, por isso, os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra. As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas com vários tipos de solo. Então, o nosso desejo é que, ao pregarmos a palavra, a pessoa aceite de bom grado, que reconheça Jesus como único e suficiente Salvador. Mas, às vezes, isto pode não ocorrer ou vir a ocorrer em outro momento. Às vezes, até ocorrer em outro momento sem que a gente fique sabendo. Também pode ser que você foi lá e plantou aquela semente e só depois de muito tempo aquela semente foi nascer e você nem ficou sabendo. Pode ocorrer isso também. Mas devemos saber que a nossa missão é pregar o Evangelho a toda a criatura. E é o Espírito Santo que trabalha no coração da pessoa. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a função do semeador é apenas semear. O crescimento vem de Deus. Como diz a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 e 7. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Jesus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus. Então, Deus que efetua o crescimento. Então, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, o semeador não é a figura principal, mas precisa fazer a sua parte.
existe a urgência em semear a palavra de Deus. Em João, capítulo 9, versículo 4, Jesus diz: precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então nós precisamos fazer a obra de Deus, pregar a palavra enquanto é tempo. O crescimento da igreja não é uma obra humana, o crescimento da igreja é uma obra divina. A igreja de Antioquia foi um exemplo quando se trata do crescimento e expansão da obra. Em Atos, capítulo 11, do versículo 19 até o 30, encontramos por que a igreja de Antioquia se destacou. Então, no versículo 21 diz que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. No versículo 23 encontramos que da igreja de Jerusalém ouviram e enviaram Barnabé à igreja de Antioquia, e que quando Barnabé chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então eles viviam em oração e jejum, tinham comunhão, paixão pelas almas. Nós fomos chamados para fazermos discípulos. Em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 até o 20, encontramos o que Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós precisamos atender ao ID de Jesus. Para isso precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, pregar com palavras e ações, para que a criatura reconheça Jesus Cristo como o único Salvador de sua vida e desta forma passe da condição de criatura para a condição de filho de Deus. O ser humano caído em pecado é uma criatura e não filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, é preciso crer no sacrifício vicário de Cristo para então ser recebido pelo Pai como filho por adoção. Em João, capítulo 1, versículo 12, encontramos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No entanto, em Romanos capítulo 10, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos cumprir a missão da igreja, que é levar a mensagem ao maior número de pessoas. E podemos começar a fazer isso ao redor de nós mesmos, nossa vizinhança, próximos da nossa igreja, na escola, no trabalho, nas redes sociais e assim por diante. Pregar com palavra e com ações. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.